que essa pregação ela possa curar o nosso coração de uma realidade que ainda destrói tantas vocações e abate tantas vocações, que é a meritocracia. O que é isso? Eu pensar que o Senhor me chamou pelos meus méritos, que eu mereci o chamado do Senhor. E que eu sustento esse chamado pelos meus méritos. Isso tem entrado também por um certo psicologismo, onde eu assumo a autoria da minha vocação. Os meus méritos. E essa meritocracia ainda está presente numa multidão de vidas no cristianismo. E o que acontece com ela? Por exemplo, quantos de nós escutamos nosso pai e nossa mãe dizendo: coitados, mas por formação deles, não faz isso que Deus, se você fizer isso, Deus não vai te dar. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, você vai perder. E nós educamos as pessoas nessa meritocracia, e o Senhor não é assim. E foi o próprio Samuel que foi ao encontro do rei Saul para dizer ao rei: você está desobedecendo o Senhor te ama, mas você está desobedecendo, e o Senhor vai buscar um homem segundo o coração dele. E é o tema dessa pregação. Você pode encontrar no primeiro livro de Samuel esse encontro. Assim está escrito: o Senhor vai procurar um homem para si, segundo o seu coração. E o Senhor está falando da eleição do rei Davi. E é linda essa passagem. O Senhor vai buscar para si um homem segundo o coração dele. O Senhor quem vai buscar, o Senhor quem vai escolher, o Senhor quem vai ungir um homem segundo o coração dele. Uma linda determinação do Senhor. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Samuel disse a Saul: você não está agradando o Senhor, e o Senhor vai procurar para si um homem segundo o seu coração. E um pouco do que aprendi quando morei em Israel, a tradução do hebraico é assim: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Em hebraico, bakashá. O Senhor se esforça para procurar. Essa é a tradução bela. O Senhor sonda o coração. O Senhor se esforça para procurar um homem segundo o seu coração. Ele que busca, Ele que escolhe, Ele que elege.
veja que toda meritocracia vai embora. E essa é a boa nova do cristianismo. E uma pergunta que eu quero deixar para vocês: o Espírito Santo vem depois da conversão, ou o Espírito Santo age antes da conversão? O Espírito Santo, ele chega na sua vida só depois que você se converte? Ou o Espírito Santo chega antes da sua conversão? Ou seja, ele é o autor da sua conversão. E eu respondo, me vem aqui ao coração as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: quando éramos pecadores, quando éramos infiéis, Deus nos amou, Deus nos deu o seu Filho. Então a resposta é: o Espírito Santo chega na sua vida antes da sua conversão. O Espírito Santo é o autor da sua conversão. Bacaxá, lindo isso. O Senhor se esforça para procurar, investiga o coração. E também vem a palavra Ishi, homem mortal. O Senhor, quando escolhe um homem, uma mulher para segui-lo, o Senhor escolhe um homem pecador. É assim que o Senhor faz. Ele escolhe um coração que lhe agrada, mas esse coração é pecador, esse coração é fraco, esse coração é frágil, esse coração é limitado. Mas ele é eleito, ele foi ungido. E foi assim que aconteceu com o rei Davi. Samuel foi a Belém, em Ramá, na casa de Jessé, por mandato do Espírito, porque ali estava aquele que era agradável ao coração do Senhor. Você pode encontrar essa linda passagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 7. Samuel chegou na casa e disse: o Senhor disse a Samuel: não consideres a aparência, nem sua alta estatura, eu o rejeito. Aqui não se trata daquilo que os homens veem. Os homens veem aquilo que salta à vista, mas o Senhor vê o coração. Você pode conferir 1 Samuel capítulo 16, versos 7 e seguintes. Olha como é lindo. O Senhor busca um homem segundo o seu coração, porque o Senhor vê o coração. Os homens veem a aparência, Deus entra dentro, Deus sonda, Deus vai no íntimo, Deus vê o coração. É assim que o Senhor escolhe os seus eleitos. Os eleitos do Senhor não são homens sem pecado. Os eleitos do Senhor não são homens sem fragilidade. Os eleitos do Senhor são fracos, são limitados, são pecadores. Mas eis a graça, o Senhor quem escolhe. E escreveu o apóstolo Paulo: o chamado do Senhor é irrevogável. E Davi entendeu tanto o seu chamado, que quando lhe disseram: você não quer matar Saul? Você não quer matar aquele que te persegue?
E Saul também foi um eleito do Senhor. E Davi disse: eu não posso, ai de mim, se levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Ai de mim, disse Davi, se eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Porque Davi sabia, tanto quanto ele era, que Saul foi também um ungido do Senhor. Deixa-me voltar. A tradução em hebraico: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Bacachá, o Senhor se esforça, procura, investiga um coração. É assim que o Senhor faz. Ele entra dentro, Ele investiga, Ele ama. E eu repito, Ishi vem já do Gênesis. Ele escolhe o que Ele quer, Ele molda o coração, e Ele não busca os perfeitos. O Senhor busca homens pecadores para a sua missão. Eu creio que isso faz você respirar profundo, quando você ainda vive da meritocracia. Eu mereço, porque eu tenho tanto tempo de igreja, porque eu já fiz tantas coisas, eu mereço, você não merece. É o Senhor que te escolhe. E eu volto a dizer, até a tua conversão é obra do Espírito Santo, não é obra sua. O Espírito Santo chega antes da sua conversão. E aí você joga fora toda a tua meritocracia. Outra tradução dessa frase: levav. O Senhor busca um coração circuncidado. E é importante você saber o que significa circuncisão. Desde a antiga aliança, Deus, quando escolheu Abraão, Ele disse: eu quero um povo circuncidado. E naquela época, até hoje, o povo hebreu circuncida os seus filhos. Circuncisão: a criança pega o pipi do nenê e corta o prepúcio. Ali o menino é circuncidado, ele tem uma marca de eleição. O apóstolo Paulo, para falar da circuncisão, ele fala de uma outra circuncisão. Claro, para nós cristãos, é aquela do coração, a pureza de coração, a entrega de coração, a sinceridade de coração, a adoração perfeita e profunda ao Senhor. Esse é um coração circuncidado, que ama o Senhor, que respeita o Senhor, que adora o Senhor, que obedece o Senhor, e que não é idólatra. Esse é um coração circuncidado. E assim foi o coração que o Senhor escolheu, o rei Davi. Mas você pode perguntar: como é que foi a vida do rei Davi? E uma das grandes marcas da vida do rei Davi foi um pecado muito grave que ele cometeu. Ele era ungido do Senhor, escolhido do Senhor, eleito do Senhor. Mas Davi, antes de eu falar do pecado de Davi, que foram dois gravíssimos, o rei Davi, como eleito do Senhor, nunca pecou contra a idolatria. Ou seja, Davi nunca abandonou o Senhor.
Davi nunca adorou a ídolos. Davi sempre foi fiel ao Senhor. Amou o Senhor na sua graça, amou o Senhor na sua miséria, amou o Senhor no seu pecado, amou o Senhor na sua queda. Enquanto os outros reis de Israel, Salomão, e tantos outros, adoraram ídolos, o rei Davi não adorou a ídolos. Mas o rei Davi teve um pecado muito forte na sua vida, e fez com que ele, pelo Espírito Santo, arrependido, desse ao mundo, a todas as gerações, o Salmo 50, 51. Mas o que fez Davi? Numa tarde, diz a palavra, andando pelo seu palácio, viu uma bela mulher, e ficou atraído por aquela mulher que chamava Betsabeia, esposa de Urias, e tomado pela paixão por aquela mulher, o que ele fez? Com a sua autoridade, colocou o esposo dela, Urias, na frente da batalha, e ele morre. E depois ele toma a mulher de Urias, claro, engravida essa mulher, fica com essa mulher. Então ele tem pecados gravíssimos: adultério, fornicação, assassinato, homicídio. E outro pecado fortíssimo de Davi, quando ele não obedeceu o censo do povo de Israel, e muitos foram mortos. Mas nesse momento, quando ele peca, o Espírito Santo vem sobre ele. Eu quero até que o ministério prepare. Nós vamos relembrar esse maravilhoso salmo, um dos mais belos salmos de toda a Bíblia. E se você não sabia, fique sabendo agora. Esse salmo nasceu do coração do ungido do Senhor, nasceu do coração de Davi, depois de ter pecado, reconhecido sua miséria, reconhecido seu pecado, se prostrado diante do Senhor, porque ele era ungido do Senhor. O Espírito Santo veio sobre ele, ele se arrepende do seu pecado, e ele começa, como cantor que era, sem dúvida alguma tomou sua harpa, porque Davi era um grande exorcista. Quando Saul era possesso dos demônios, Davi pegava sua harpa e começava a cantar, e os demônios saíam de Saul. E foi assim, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um eleito do Senhor. E antes do canto, vamos relembrar. Samuel mandou ouvir os 7 filhos de Jessé, e perguntou ao pai: não há nenhum desses que o Senhor escolheu? Estão todos aqui? E o pai disse: não, tem um pequenino que está ali, cuidando das ovelhas. E Samuel disse: chame a ele. Olha a autoridade do profeta: chame, é ele que o Senhor escolheu, é ele, traga-o aqui. E naquele momento, os profetas Samuel toma o chifre de óleo e derrama sobre Davi, e derrama a unção sobre Davi, ungido do Senhor. Por isso ele é o rei messiânico. Davi é ungido com o óleo do Senhor. Davi é ungido como eleito do Senhor, como escolhido do Senhor, como homem cheio do Espírito. Claro, Davi fez obras maravilhosas, reuniu todo o povo de Israel, decretou Jerusalém capital de Israel,
deu ao povo de Deus a unidade, a Jerusalém, uma cidade maravilhosa. Nasceu em Belém, onde nasceria o Senhor Jesus, mas ele fraquejou quando viu aquela mulher e caiu. Mas ele se arrepende. Olha o Espírito Santo no peito dos seus eleitos. Ele se arrepende e ele compõe, repito, um dos salmos mais belos de toda a Bíblia, que está no coração de todo aquele que peca e se arrepende. O maravilhoso Salmo 50, 51. Vamos cantar. Perdão, 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 Senhor. Hoje venho a Ti para entregar meu coração. Perdão, 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 Senhor. Hoje venho a Ti para entregar meu coração. Lava-me, lava-me de todo meu pecado. Lava-me, Senhor Jesus. Lava-me, lava-me de todo meu pecado. Lava-me, Senhor Jesus. E você pode meditar com o Salmo 50. Qual é um coração escolhido pelo Senhor? Como é que se porta um coração eleito quando ele peca? Como o Espírito Santo já vai agindo no coração e vai suscitando palavras de arrependimento. Por isso o arrependimento já é um dom do Espírito Santo, e o arrependimento te leva à santidade. O arrependimento te leva a ver Deus, a escutar o Senhor. O arrependimento arranca lágrimas dos seus olhos. E se você quer conhecer um coração que agrada a Deus, um coração escolhido pelo Senhor, leia, medite, se aprofunde no Salmo 50. Salmo de Davi. Depois de ter estado em hebraico com Bat-sheba, depois de ter estado com Betsabé, depois do pecado, depois de ter matado Urias, Davi se arrepende, porque era ungido do Senhor, e ele compõe: tem piedade de mim, meu Deus, segundo a tua fidelidade, segundo a tua grande misericórdia, apaga a minha culpa. Olha que lindo o rei Davi: Senhor, pela tua fidelidade, apaga a minha culpa que foi tão grande. Eu mandei matar Urias, eu adulterei com a esposa dele, eu não obedeci a tua vontade no censo do povo de Israel, porque por causa disso tantos foram mortos. Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, apaga a minha culpa, lava-me por completo da minha iniquidade, purifica do meu pecado. É assim que age um coração segundo o coração de Deus, e não pelo mérito. Quantos não se colocam diante do sacerdote para se confessar? Quantos mais não se colocam, mesmo na prostração diante de Deus, no seu quarto, porque são orgulhosos, e dizem assim: eu não tenho pecado, eu não tenho pecado nenhum, eu sou justo, eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca profanei, eu nunca adulterei. E vai com orgulho, tudo mérito, porque eu vi, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu nunca fiz. Ou se confunde totalmente interiormente, mas sabe o que está acontecendo é o teu orgulho, porque um coração segundo Deus não é um coração que não peca, é um coração que se coloca na presença do Senhor com humildade, que luta pela santidade. Mas quando cai, como Davi,
a sua eleição bate forte dentro dele, e ele se humilha. Hoje tem faltado tanto nas nossas comunidades o arrependimento verdadeiro. Sabe por que você não sente nada na missa? Porque você não tem um coração arrependido. Porque você não precisa do Senhor. A tua missa é só preceito. Você não precisa do Senhor. Você vem à missa, você não quer escutar Deus, você não quer obedecer Deus, você quer cumprir preceito, só isso. E se eu cumpro meu preceito de sábado à noite, é melhor ainda, para ter meu domingo livre. Não falando nada contra a missa de sábado, mas quantas vezes é só para cumprir preceito, não tem desejo, não tem ardor, não tem busca do Senhor, não tem arrependimento, e você só coloca o teu mérito, porque eu faço, porque eu consigo, porque eu tenho direito. E aí você diz assim: mas eu não sinto nada na minha oração, eu não sinto nada, porque não há arrependimento. Você não deixa o Espírito Santo agir no seu coração, você não deixa, porque o orgulho toma conta do seu coração. E aí Satanás vem nos seus sentimentos e te ilude. Satanás vem com orgulho, e você esquece da tua eleição. Santo Inácio diz das falsas razões que o demônio coloca, que parecem boas. Por isso falsas razões parecem ser boas, mas não são. O objetivo delas é tirar a eleição do seu coração, é tirar o que Deus tem para você. Não porque Deus tira, porque você não quer mais, você é desobediente, você é orgulhoso, você busca outro caminho. Continua o rei Davi no seu salmo: pois reconheço a minha culpa, tenho continuamente presente o meu pecado, pequei contra ti e só contra ti, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso serás justo quando falares, irrepreensível quando julgares. Fui gerado na iniquidade e no pecado concebido dos ardores de minha mãe. Tu amas a verdade nas trevas. Olha que lindo que diz o Salmo. Olha que o rei Davi fala do Senhor: tu ama a verdade nas trevas. Ou seja, mesmo nas trevas o Senhor vai em busca da verdade do seu coração. Mesmo quando você está nas trevas do pecado, na desgraça do pecado, o Espírito Santo vai. O Espírito Santo vai, e aí vem aquela pergunta: o Espírito Santo só age na sua vida depois da sua conversão, ou ele age antes da sua conversão? Claro que ele age antes da sua conversão. Ele já vai te perseguindo, ele já vai te incomodando. Mesmo nas trevas, o Espírito Santo vai te incomodando, vai entrando, ele quer a tua vida. Conversão não é mérito teu, é mérito do Espírito Santo. A conversão da sua vida é mérito do Espírito Santo, é mérito do Senhor, é amor gratuito do Senhor. E eu volto a dizer nessa pregação: arranca do teu coração a meritocracia que está presente em tantos corações que dizem crer em Jesus. O rei Davi maravilhosamente recebe o arrependimento por dom do Espírito Santo.
porque era ungido. E o Senhor amava Davi. O Senhor o escolheu. E se você quer conhecer um homem segundo o coração de Deus, medite muito o Salmo 50, 51. Vamos cantar mais uma vez o refrão e uma parte desse salmo. Lava-me, lava-me de todo o meu pecado, lava-me, Senhor Jesus. Lava-me, lava-me de todo o meu pecado, lava-me, Senhor Jesus. E eu falava para vocês o que escreveu o apóstolo Paulo. Se você quiser anotar aí para sua meditação, carta aos Romanos, capítulo 2, verso 28 e seguintes. Com efeito, não é o que se vê que faz o judeu, nem é a marca visível na carne que faz a circuncisão, mas é o que fica oculto que faz o judeu, é a circuncisão do coração. E essa circuncisão que Davi recebeu no arrependimento é obra do Espírito Santo. Continua Paulo: a circuncisão é a do coração, a que se refere ao Espírito e não à letra. Eis, pois, quem recebe o seu louvor, não dos homens, mas de Deus. O que recebe o louvor do Senhor, porque quem sonda o coração é o Senhor. E você tem que reaprender a colocar a sua vida diante do Senhor a cada dia, e não se preocupar com aquilo que os outros pensam de você, e não ficar com teus méritos para agradar as pessoas. Não adianta nada a tua meritocracia diante do Senhor. O que agrada ao Senhor é o coração diante dele, um coração sincero, um coração arrependido, um coração contrito, um coração humilhado, como foi do rei Davi depois desse pecado gravíssimo que ele cometeu como ungido do Senhor. Mas o Senhor o amou, o Senhor o perdoou, o Senhor ungiu ele ainda mais com a graça do Espírito Santo. E ele vai dizer no Salmo: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito, não retira, porque senão eu morro. Não retira de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Pelo contrário, me dê o Espírito, me dê o Espírito. E o rei Davi já proclamava: me dê o Espírito Santo, me dê o Espírito Santo. Porque o rei Davi é o rei messiânico. Nós proclamamos, escutamos o Evangelho: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Porque o Senhor nasceu da estirpe de Davi. Olha que maravilhoso esse homem. E eu digo a vocês: se você jogar fora a tua meritocracia, o teu orgulho, e se colocar diante do Senhor como você é, e alegrar a tua vocação, porque tua vocação é revogável. Anote aí, Romanos, capítulo 11, verso 29. Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Ó profundeza da riqueza e da sabedoria e da ciência de Deus. Gratidão, Senhor, porque o Senhor escolhe os pequenos. O Senhor escolhe os pequenos. O Senhor escolhe aqueles que o Senhor deseja, e não é mérito nosso. Fique de pé.
A tua vocação, qual é? A vocação que o Senhor te elegeu, te escolheu, e ela é irrevogável. É nela que você tem que buscar o Senhor. É nela que você tem que adorar o Senhor. Lembra-te, o rei Davi não teve um pecado gravíssimo, que foi a idolatria. Ele sempre amou o Senhor, sempre amou o Senhor, sempre amou o Senhor. Foi fiel ao Senhor, mesmo na sua fraqueza. Ele amou o Senhor, amou o Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã, quando escutamos a vocação de Samuel, que ungiu Davi, que foi buscar Davi em Belém, em Ramá, e ungiu Davi, porque o Senhor disse: eu já tenho um segundo o meu coração. Olha que lindo, o Senhor disse a Samuel: eu já achei um segundo o meu coração, eu já encontrei. Lembra-te, eu já encontrei, eu já fui buscar, eu já sei quem é. E o profeta Samuel vai cheio do Espírito Santo e unge Davi. É assim o Senhor. E maravilhosamente depois do seu Filho, o Senhor Jesus, que com seu olhar traz os corações para Ele. Até hoje é assim. O Senhor Jesus continua chamando, andando, buscando, sondando os corações, mas não é mérito seu. Por favor, peça ao Espírito Santo: Senhor, arranca de mim a meritocracia, essa mania de achar que é mérito meu, que eu mereço. Quantas vocações se perdem por causa disso? Deus não me ama mais, Deus voltou, não tem mais sua face sobre mim. E quantas vocações o demônio engana com falsas razões para jogar na lama do pecado. Então peça ao Espírito Santo essa graça na sua vocação. Seja qual for a vocação que você foi chamado, é o Senhor que te elegeu, é o Senhor que te escolheu, é o Senhor que espera o teu sim a cada dia. Por isso, nós vamos terminar com o canto Caminhada, porque foi um canto que suscitou tantas vocações, não só o sacerdócio, mas a comunidades. E essa é a nossa alegria. É o Espírito Santo que vem. Espírito Santo, gratidão por nos recordar nessa manhã a vocação de Samuel, a vocação de Davi, de recordar que o nosso mérito não é nada perto do seu amor, que o Senhor escolhe segundo o seu coração. E que alegria, porque a determinação é sua, a eleição é tua, a honra e a glória é tua. É assim o cristianismo, Senhor. A honra e glória é tua, não é mérito nosso. Nós somos servos inúteis. O Senhor vem com a graça. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor, pelo derramamento do Espírito Santo. E lembra-te, o Espírito Santo age na sua vida antes da sua conversão, não só depois, antes da sua conversão, o Espírito Santo já está agindo na sua vida. Preste atenção e receba a alegria do Espírito Santo. Alguém chama, Ele me ama, vem me seguir. É assim o chamado do Senhor. Alguém chama, Ele me ama, Ele me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para Ignaldo. Para o mudo,
o que Ele me diz. Então o Senhor agora, o Senhor cantando. Vai. Vem me seguir. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas, Se deixa todas as coisas só por mim. por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, Você vai entender. você vai entender porque é bom ser feliz. Eu quero escutar da irmã Luísa uma palavra que fundamenta a sua vocação. Maravilhosa, irmã Luísa. É bom servir ao Senhor. É muito bom. Quando o Senhor me chamou, eu era menina, criança ainda, bem dizer, e o Senhor me disse: eu quero que você me siga. Quando eu disse a meu pai: pai, eu quero ser religiosa, meu pai falou: não, filha, eu não quero, porque eu era caçula, tinha perdido a minha mãe com 2 aninhos, e eu era queridíssima do pai e de todos os irmãos. Mas eu falei: pai, eu quero. Eu sinto que eu preciso seguir a Jesus. Amém. Sinto que eu preciso sair de casa, fazer outras coisas. Preciso sair da minha casa, das minhas coisinhas. Não quero casamento. Eu quero ir para a vida religiosa. Deixando tudo aquilo que ele repartiu com os meus irmãos. Falei: padre, não, pai, não quero herança, não quero nada. Eu quero seguir a Jesus. Meu pai falou: não, você volta hoje comigo, que eu estava no colégio. Eu falei: não, pai, não vou voltar. Nós dois nos abraçamos, choramos, mas eu servi ao Senhor. E até hoje, quase 60 anos, Jesus precisa de nós. Diga sim ao chamado de Deus. Vocação. E essas lágrimas, irmã Luísa, depois de 60 anos seguindo Jesus, olha aí, ó, as lágrimas de emoção, isso é o amor de Deus. Pai Eduardo. É bom servir, é bom servir, é muito bom servir, é bom dar a vida para Jesus Cristo. Nós somos dele, a associação é dele, nós somos dele, servindo o Senhor, fazendo aquilo que é o mais importante, anunciando o reino de Deus. É muito bom servir, dar a vida, servindo o nosso Senhor Jesus. E como a irmã Luísa disse, né, Padre Eduardo, Jesus a chamou e ela deu uma resposta: sim, sim, eu quero servir. Essa canção Caminhada, na última parte, fala da resposta. Ele quer uma resposta todo dia. A irmã Luísa, Padre Eduardo, irmão Roberto, Irineu, eu, nós, todo dia somos chamados a dar uma resposta que é sim, sim, sim. Vamos cantar, Júlio, a última parte. Ele quer uma resposta. Diz agora o seu sim. Eu quero Jesus. Uma resposta. Uma resposta Todo dia. todo dia. De quem? De você, irmão. Aponte assim para o seu irmãozinho. Fala assim: É difícil a caminhada, a caminhada, mas Jesus está com você e por isso e Ele estende as mãos para você. Ele lhe agora. estende a mão. E você responde aquilo que Jesus pede: vem me seguir. Vem me
com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, sim. Por mim. Assim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. É difícil, mas estou com você. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender. Você vai entender porque é bom servir. Irineu, eu quero que você termine esse momento. Você é um fundador de comunidade, um leigo. É uma alegria poder ter agora o seu coração. E me veio uma palavra, como Davi foi misericordiado pelo Senhor, né? Misericordiado, não sei se tem essa palavra, mas foi. Davi foi misericordiado pelo Senhor, como nós somos também a cada dia, não é, Pedro Eduardo? Misericordiados pelo Senhor. Essa é a nossa alegria de cristãos. Somos o que somos pela graça do Senhor. Eu queria, todos nós, né, quando somos chamados por Deus, não é porque somos merecedores, como o padre disse, né? Assim também foi comigo, né? Procurei tantas vezes em tantos lugares do mundo a verdadeira alegria, mas não encontrei. E o dia que encontrei, né, o amor de Deus, depois de andar nas drogas, em tantas coisas, e eu vi que num simples momento diante do Santíssimo, parece tão pequeno, às vezes a gente não reconhece a grandeza do Santíssimo Sacramento. Eu fui liberto. Tentaram me matar, né? Me escondi dentro da igreja, graças a Deus. E naquele dia eu vi que Jesus me deu a graça, me devolveu a vida. E aí Deus não disse nada, só me amou. Mas o meu coração começou uma seguinte voz: como pode ter Ele dado tudo por você e você não dar o seu tudo para Ele? Então, Jesus deu tudo por nós. Não porque somos merecedores, mas porque precisamos. O Salmo diz assim: Deus não nos trata como nós merecemos, mas como nós precisamos. Eu convido você a fazer uma pequena oração. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, eu quero ser, nessa manhã eu quero, Senhor Jesus, receber aquilo que eu preciso. Diga: eu quero receber aquilo que eu preciso, Senhor. Eu quero perceber que eu preciso hoje, Senhor. Não por méritos, mas porque a minha alma precisa. Não no que a minha aparência demonstra, mas no que a minha alma precisa. Eu preciso, Senhor. Eu preciso nesta hora, Senhor Jesus, da Tua graça e do Teu amor. Eu preciso desse Espírito que transforma. Porque quantas vezes eu não sou transformado porque eu fico colocando barreiras, até mesmo porque eu quero mostrar que sou forte. Quantas vezes, Senhor Jesus, eu me faço, Senhor Jesus, tão seguro de mim mesmo, mas não sou seguro de Ti. Nessa manhã nós queremos, Senhor, a Tua segurança. Nessa manhã nós queremos, Senhor Jesus, saber que, Senhor, nós não somos dignos, mas o Senhor quer nos dignificar. O Senhor quer, pelo Teu Espírito Santo, nos dignificar nesta manhã, para que nós descubramos que Tu és o nosso tudo. Que aquilo que eu recebi por amor, por tão ser amado, eu preciso que as outras pessoas também experimentem esse amor. Por isso eu preciso, Senhor, ser amado. Eu preciso. Eu não mereço, Senhor, mas eu preciso. Diga para o Senhor, nessa manhã eu quero dizer que eu não mereço, mas eu preciso. Obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu sei, Senhor, que Tu não me trata como eu mereço, mas como eu preciso. Por isso eu Te louvo e Te agradeço. Muito obrigado, Senhor. E já vai preparando o seu coração para a adoração, Senhor Jesus. Depois desse momento de intervalo, nós voltaremos adorando o Senhor Jesus, pela nossa vocação, pelo nosso chamado que é irrevogável, essa alegria que vem do céu. E lembrando, irmão Roberto, você que está acompanhando o nosso encontro de hoje, pela Rede Século XXI, pelo nosso portal, pelo Facebook,
Nós vamos fazer o sorteio deste lindo ícone das mãos ensanguentadas de Jesus no final do nosso encontro, para todos os que ligarem. Olha que lindo, 1938719620. Vai ligando para nós, você vai ouvir agora testemunhos de milagres, de graças e de bênçãos. E nós que estamos aqui no auditório, com os braços estendidos para os céus, com o Ministério Excelsis, nós vamos, como o rei Davi, como pregou o irmão Roberto, reconhecer os nossos pecados, para na hora do Santíssimo estarmos purificados pelo Senhor Jesus. Deus olha o seu coração, não Deus seus vê o pecados. coração, Sonda com a compaixão, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador.